Olá, gente, sejam todos bem-vindos ao Dicas e Artes. Hoje trazendo aí mais um trabalho aí, espero que vocês curtam bastante. Use e abuse da criatividade de vocês, como eu sempre falo, e falar sim para vocês, meus inscritos. Assim, eu peço assim que assista os anúncios dos nossos vídeos, porque é o anúncio que fortalece nosso canal, que mantém o nosso canal, as nossas despesas. Então, se quem puder estar assistindo os anúncios aí e não pular, vou ficar muito grata. Muito obrigada a todos pela participação, pelo compartilhamento. Agora, na sequência, o vídeo. Mas, ó, ativa o sininho. Bom, gente, vou estar mostrando para vocês hoje. A gente vai fazer um efeito diferente hoje, né? Esse vaso aqui é o mesmo estilo que eu fiz do efeito madeira envelhecida. Eu usei o mesmo tipo de forma, tá? Depois que eu desenformei, eu não fiz os reparos. Essa aplicação vocês não precisam estar reparando, mas eu sugiro vocês fazer uma massa de cimento com isopor para poder ele ficar mais leve. Como eu só tinha esse pronto, eu vou estar utilizando ele. Vocês vão precisar aqui, a massa eu já preparei ela, é areia peneirada, cimento peneirado. Eu coloquei 3 medidas desse pote aqui de cimento para 2 de areia, tudo peneirado. E vou fazer aqui para vocês uma demonstração, eu já molhei aqui, fazer uma demonstração para vocês. A massa não pode ser mole demais, nem dura demais. Depois que eu fazer essa aplicação nele todo, eu vou estar deixando a massa dar uma puxada para voltar para fazer o efeito que eu quero fazer nele. E a camada também não é grossa que vamos colocar aqui, nem pode ser fina demais para poder dar o efeito. Acho que deu para todo mundo entender. Agora aqui eu vou estar explicando para vocês. Eu vou passar nele todo. Depois que ela der uma leve puxada, eu vou vir passando a espátula. Não precisa ficar totalmente liso, tá? Para poder depois eu estar fazendo o efeito que eu quero. Então eu vou passar nele todo e quando eu voltar, eu já vou voltar mostrando para vocês os riscos, as coisas que eu vou estar fazendo para poder fazer o efeito desejado. Passou a massa, deixa a massa dar uma leve puxada, aí vocês vêm acertando, nivelando para ela ficar reta. Não pode ficar com lombada, um lado mais alto, outro lado mais baixo, tá? Isso é muito importante. Não precisa ficar lisinho, não. Ajeitou a massa para ela ficar toda por igual, né? E aí vocês voltam para poder fazer os efeitos, tá ok? Bom, gente, já passei massa nele todo, ó. Só passei a espátula, vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou. Aqui em cima agora vou fazer passar uma camadinha fina da massa para acertar aqui as bordas. E tá deixando a massa puxar assim, mais ou menos assim, em torno de meia hora, 40 minutos, depende muito do tempo. Para poder, eu vou voltar para estar fazendo os riscos, aí eu já mostro para vocês o que eu vou fazer e da forma que eu vou fazer. Bom, gente, eu adiantei aqui, eu fiz as marcações aqui, porque isso não tinha necessidade. Aqui eu dividi em 4 partes, né? Eu utilizei essas réguas para poder marcar, fazer uma marcação um pouco profunda, tá? Um pouco profunda. Fiz essa marcação, vocês podem... Aqui eu fiz ela larga, como se fosse uma tábua, eu fiz mais larga, mas vocês podem fazer mais estreita, como essa aqui. Podem fazer mais, mas por opção minha. O que eu vou fazer aqui? Esse efeito vai ser feito da seguinte forma. Eu vou explicar agora, para mim poder fazer para vocês ver como que é. Eu vou alternar. Uma vai ter nó, a outra vai ser só riscada, a outra com nó e a outra só riscada. Essa eu vou fazer o nó aqui.
Na outra que eu for fazer, eu vou fazer ou na mesma direção, ou mais embaixo, ou mais em cima. Aí fica a critério de vocês. Nós vamos utilizar aqui também essas escovas de aço, tá? Que a gente compra na loja de material de construção. Ou um pedaço de arame, ou alguma coisa, ou uma agulha, qualquer coisa para poder fazer os detalhes. Então, vamos dar início aqui. Eu vou fazer o nó, mas antes de fazer o nó, eu preciso fazer, para poder prender a massa bem, vou dar uns riscos assim, tá? Eu vou agora fazer um nó nessa e no outro vai ser como essa. Então, acho que deu para todo mundo entender, ó. Vocês não esquecem de aqui no nó que vocês fazer para poder ficar bem elevado, fazer uns contornozinhos assim para fazer os veios, que vai dar o efeito, né? Vai ser depois na pintura, que vai sobressair esses riscos, essas marcações aqui tudo. Quem não tiver essas escovas de aço, tá? Pode pegar um pente que seja duro, que os dentes sejam um pouco separados, cortar ele e fazer, que também dá certo. Então, eu vou adiantar aqui, eu só vou voltar depois, depois que fez isso aqui, vocês vão pincelar para limpar, limpou bem. Vocês vão esperar a secagem aqui em cima. Não vou fazer efeito nenhum na borda, vai ficar como estar liso. Depois dele seco, vocês vão pintar ele de preto ou da cor que vocês quiserem fazer, fica a gosto de cada um. Bom, gente, já se passou, né, 2 dias, ele já tá seco. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, tá? Como é que ele ficou. E pra ficar mais frisadozinho, vocês podem, depois de fazer o efeito, dar uma puxada, com uma faquinha de serra, vocês vêm passando assim, que fica bem marcado, tá? Fica aí uma dica para vocês. Eu vou tá escovando ele agora, para mim entrar com a tinta preta. Vocês podem estar utilizando tinta acrílica ou tinta de artesanato, aí fica a critério de vocês. Eu vou estar fazendo esse processo, porque eu tô muito limitada para fazer as coisas, porque eu sofri um acidente, eu quebrei o dedo do pé, então eu tenho que não posso ficar muito tempo em pé. Bom, gente, eu já pintei de preto, ele tá seco, não esqueçam disso, de deixar secar. Agora vamos começar a fazer o efeito aqui, eu vou explicar para vocês. Aonde tem esse nó aqui elevado, eu não vou passar a tinta para fazer o efeito, ele vai ficar escuro. E quando for utilizar para passar a tinta, tem que ser dessa forma aqui, ó, no mesmo sentido que tá os veios. E nada de encharcar o rolinho, tem que ser feito com rolinho esse processo. Não pode encharcar, tem que passar de uma forma que não entra nesses veios. Então, eu vou estar utilizando aqui o óculos, né? Para quem não achar o óculos, pode estar fazendo em casa com amarelo, marrom e branco. Aí você tem a opção de fazer mais claro, médio ou mais escuro. O meu ficou médio. Então, vamos dar início aqui. Eu vou estar utilizando o rolinho, vou colocar a tinta. Só não sei aqui é melhor para mim. Vou estar colocando a tinta aqui
E é pouca tinta que vocês vão colocar no rolinho, não pode ficar encharcado, isso é muito importante. Eu acho que deu para todo mundo entender. Eu vou estar terminando aqui, vou estar deixando secar. Depois que ele secar, eu volto mostrando outro processo para vocês. Porque eu não posso ficar muito tempo em pé, gente, porque eu tive uma fratura. Então, eu tô um pouco limitada. Então, eu vou terminar aqui. E quando tiver seco essa tinta aqui, eu vou voltar para fazer um outro efeito. Bom, gente, já se passou, né, 24 horas, eu deixei a secagem por 24 horas, eu até dei início aqui, né, para poder adiantar um pouco e mostrar aqui para vocês. Esse efeito aqui, vou estar utilizando aqui o marrom sombra queimada, mas tem outras tonalidades de marrom também. Aqui vocês vão precisar de um pincel largo desse aqui, ó, vou mostrar para vocês. Uma esponja semi-úmida, não é encharcada, semi-úmida de água, tá? Então, vamos dar início aqui, eu vou fazer uma demonstração para vocês. Vocês têm a opção de mesclar ele mais ou deixar mais claro, aí fica a critério de cada um. Nessa posição aqui, ó, pincel deitado, e vai passar o sentido dos veios, ó. Passou, pega a esponja semi-úmida e faz isso, ó. É isso daqui, eu vou fazer nele todo e depois eu só vou voltar fazendo mostrar a minha finalização. Depois que vocês fazerem esse processo aqui, vocês vão estar deixando secar por 24 horas. É muito importante vocês deixar a tinta secar bem, para não correr o risco de danificar. E falar também sobre o verniz. Quem tiver o verniz em buia, aquele um pouco mais escuro, pode estar passando que vai ficar muito bonito. Eu não achei aqui na minha cidade, eu vou estar usando o marítimo mesmo, porque o marítimo, além de ter o transparente, ele tem um que também tem uma cor meio amadeirado. Eu vou estar utilizando esse, então aí fica a decisão de vocês de fazer ele mais pro tom de marrom do que deixar ele apenas mesclado, aí fica a critério de vocês. Não esqueça de, nesses veios aqui em volta do nó, vocês seguir os veios na hora de passar. Os veios vêm assim, vocês vão fazendo da mesma forma que tá os veios, ó. Tá? Isso é muito importante. Então, eu volto agora só com a minha finalização. E não esqueça de, no final do vídeo, deixar o like de vocês, tá compartilhando o vídeo para estar divulgando o meu trabalho, também ajudando outras pessoas como uma fonte de renda. E também tá assistindo os anúncios aí do nosso canal, que isso nos ajuda e é o que mantém o nosso canal, nossa despesa, é vocês assistirem os anúncios. Bom, gente, tá aqui o resultado, né, do meu vaso aí, imitando, né, uma madeira, né, que na verdade, eu vou falar para vocês assim, eu fiz assim parecido, né, com aquela madeira dormente. Eu não sei se alguém já ouviu falar, dormente são aquelas toras que é usada na via férrea, né, para poder dar sustentação para os trilhos, para o trem. E por isso que eu fiz aquelas divisão de 4 tábuas para ficar desse jeito. Vocês têm a opção de fazer ele mais claro, mais canelado ou mais escuro. Eu optei em fazer dessa forma, mas se vocês observar bem, eu mantive um pouco do fundo dele para aparecer o ocre mais o marrom. E depois eu passei o verniz e no nó ali eu fixei bem o preto para poder sobressair. Então, fica aí a dica para vocês, usar e abusar da criatividade de vocês. Vocês podem estar utilizando também a tinta acrílica à base de água. Eu utilizei tinta PVA, então fica aí a critério de cada um de vocês. Eu vou estar mostrando agora de perto para vocês. Não esqueça de deixar o like no final do vídeo, de também estar compartilhando o vídeo para estar divulgando o meu trabalho e ajudando também outras pessoas como uma fonte de renda ou até mesmo para uso próprio, né? Porque muitas pessoas estão aí paradas, desempregadas, e é uma forma de você estar ganhando dinheiro fazendo uns vasos aí para estar vendendo. E agora eu vou mostrar aqui por cima como eu fiz e as laterais dele. Ficou dessa forma aqui em cima, tá? Eu vou mostrar bem de perto para vocês, calmamente, ó. O nó ficou dessa forma. Esquenta não, gente, isso é minha cachorra que tá latindo.
O preto de base, ele tem que aparecer bem nesses veios aqui, ó. Na hora de passar, não pode estar deixando a tinta entrar dentro. Aí vocês podem estar finalizando com verniz, da preferência de vocês. Ficou dessa forma. Quem quiser fazer mais nó nas outras partes, fica à vontade. Eu optei em fazer dessa forma. Um sim e outro não. Ficou assim, ó. Tá? Espero que vocês curtam bastante. Tá mais aí uma dica para vocês. Esse foi mais um vídeo de Fátima Pontes, Dicas e Artes. E até o próximo vídeo.